Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você também aí que está estudando e nos acompanhando o tempo todo para poder estar cada vez mais atualizado em termos jurídicos. Eu sou Gleison Lima, delegado de polícia, estou aqui com a missão no Dedicação Delta, repassar para vocês conteúdos de legislação penal especial de forma curta, objetiva, voltada para o seu concurso. Lembramos que o estudo para concurso público ele é dinâmico e exige um certo grau de profissionalização. E é por isso que estamos aqui, repassando o conhecimento para vocês de forma gratuita. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui em nosso canal do YouTube, siga-nos em nossas redes sociais, seja o nosso Instagram lá bombando, cheio de notícia todos os dias, e aqui pelo YouTube também, beleza? Pessoal, para a gente não ter muita delonga aqui e trabalhar sobre conteúdos bem voltados ao concurso que você vai prestar e que caia a interceptação telefônica e a captação ambiental, vamos trabalhar hoje com esse tema que é muito específico, mas que despenca em provas de concurso público. Especialmente o que a gente vai falar aqui, provas de concursos das carreiras policiais. Especialidade, portanto, do Dedicação Delta. Pessoal, para a gente avançar em nosso conteúdo, vamos lembrar, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, que é o seguinte, a lei de interceptação telefônica é a lei 9296 de 1996, nós vamos trabalhar certamente tópicos importantes dela aqui, ela é uma lei que veio do nosso ordenamento jurídico para trazer uma certa possibilidade de buscar-se como meio de prova, através da captação telefônica e depois ver a captação ambiental, para se estruturar melhor eventuais acusações ou a própria investigação policial. Portanto, essa lei de interceptação telefônica, ela tem uma grande relevância jurídica, mas vou contar um segredo para vocês, cai muito essa lei em concurso público. Porém, hoje, em termos de interceptação telefônica, como não é possível interceptar uma ligação de WhatsApp, tem sido cada vez mais relativizada essa possibilidade de meio de obtenção de prova aí. Tudo bem? Mas ela cai muito? Cai. Ela cai juridicamente? Cai. Mas agora a captação ambiental tem sido muito utilizado por aí. Mas não quer dizer que não se peça mais interceptação. São pedidas sim interceptações telefônicas, porém com foco mais voltado, um foco mais exclusivo em determinadas investigações em si. Mas, tirando o conteúdo prático, vamos para a parte jurídica da lei aqui. O que ela nos diz? Primeiro, é lembrar que, como a gente conversa aqui, primeiro vamos trabalhar com uma estruturação constitucional daquilo que a gente quer tratar, daquilo que a gente quer conversar. Se a gente está falando de interceptação telefônica, a primeira coisa que tem que vir à mente é de onde vem isso? Primeiro vamos lembrar da nossa Constituição Federal. Nossa Constituição Federal, e mais uma vez trabalhando no artigo 5º, olha a importância de se trabalhar direitos e deveres individuais e coletivos aqui. Quando nós falamos do artigo 5º, inciso 12, ele vai nos dizer que é inviolável o sigilo da correspondência. E também de quê? Das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, quando for por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer. Que lei foi essa? Justamente a 9296 de 96. Mais uma vez, revelando um pouco do nosso atraso em termos de regulamentação de dispositivos constitucionais, lembremos que a Constituição nossa é de 1988. A regulamentação dessa lei veio com 8 anos de retardamento, ou seja, 8 anos depois. Então, 9296 de 96 vai regular a interceptação telefônica no Brasil. Mas para qual finalidade? Fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Lembrando, investigar eu faço antes da denúncia, instruir eu faço depois da denúncia. Tudo bem? Vamos lá. Qual que é a aplicação desta lei aqui? Vai ser para interceptação telefônica. Tudo bem? Nós vamos ver que vamos ampliar um pouquinho daqui a pouco para a gente ver se é possível em outros casos. Interceptação de fluxos de comunicação em sistemas de informática e telemática. Eu quero pegar dados da pessoa. E a captação ambiental, essa aqui é nova, veio com pacote anticrime. Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. O mais importante aqui é que você se lembre, requisitos diferentes para interceptação em relação à captação ambiental. Tudo bem? Cuidado com isso. São requisitos diferentes. Por isso que a gente tem que saber o que é para um, o que é para o outro, o que é válido para um, o que é válido para outro. Fechou? Mas estão os dois na mesma lei. Vamos lembrar aqui, para a gente avançar o nosso tema, que há uma diferença entre o que a gente chama de interceptação, escuta
e gravação. Eu vi isso aqui em prova oral. Eu vi isso aqui em vários lugares. Prova fechada, mas prova oral também. Interceptação, pessoal. O que acontece aqui com a interceptação? Nós temos a captação de comunicação alheia feita por quem? Por um terceiro, sem conhecimento dos interlocutores. É a clássica interceptação. Vamos voltar para mim aqui? Puxado a pensar o seguinte, poxa, imagine que a polícia está fazendo uma investigação. Tem pessoas comunicando entre elas. A polícia fala assim, vou interceptar a comunicação desse aqui que está comunicando com aquele. Nenhum dos dois sabem. Essa polícia fazendo é a clássica chamada interceptação. Quando nós estamos diante da escuta, nós estamos na captação de comunicação alheia por terceira pessoa com conhecimento de um dos interlocutores. Acontece isso muito em casos envolvendo sequestro, em que o sequestrador faz comunicação com a família da vítima. A polícia fazendo escuta telefônica do telefone da família da vítima, com conhecimento, obviamente, da família da vítima ali. Então, todas as vezes que o sequestrador fizer contato, vai estar fazendo essa escuta telefônica. A doutrina majoritária e jurisprudência consolidada entendem que essa também ela necessita de autorização judicial para ser feita. E, por fim, a gravação, também chamada de gravação clandestina. Não quer dizer que seja ilegal, não, tá? Clandestina. Minha letra está parecendo de criancinha, né? Mas tudo bem. O importante é dar certo. Gravação de comunicação realizada diretamente por um dos interlocutores. Então, uma pessoa está comunicando comigo, eu vou lá e gravo aquela conversa. É possível interceptação, escuta, nesses modelos, interceptar alguém, fazer a escuta de alguém, ou até mesmo fazer a gravação ambiental, perfeitamente possível também em relação à questão da ambiental. Tudo bem? Gravação, interceptação, escuta ambiental, também possível. Mas vamos avançar, porque o que mais nos interessa aqui é alguns dispositivos bem específicos dessa lei. Um dos quais nós vamos falar agora, que é a interceptação. Ela pode ser determinada pelo juiz de ofício com uma grande ressalva aqui, ó. Altamente criticado esse dispositivo na lei de interceptação telefônica. Por quê? Porque o juiz não pode se envolver, não pode buscar provas, o juiz não deve atuar de ofício, deve atuar tão somente pelo princípio da inércia quando ele for provocado. Porém, lá na lei expressamente fala que deve ser determinada pelo juízo. E mais, depois do pacote anticrime em 2019, com vigência início de 2020, nós temos mais um reforço do nosso sistema acusatório, em que as partes produzem as provas e o juiz fica naquele ponto equidistante para que ele possa julgar com isonomia. Tudo bem? Não obstante isso, vamos lembrar que a regra aqui, por requerimento, que vai se pedir interceptação de quem? Quem que faz o requerimento? A autoridade policial, diga-se nesse caso aqui, delegado de polícia, na investigação criminal. Por que fala expressamente na investigação criminal? Porque o delegado de polícia só atua na fase da investigação fazendo requerimentos. Beleza? O mais técnico aqui seria falar representação por parte do delegado de polícia. Mas aqui falou requerimento, tudo bem? E também pelo Ministério Público na investigação e na instrução processual. Por que vai na instrução processual? Porque o Ministério Público, depois que ele está fazendo a instrução processual, porque já está na fase de processo, já teve a denúncia. O delegado não tem que atuar aqui. A não ser fazendo algumas diligências eventuais requisitadas. Tudo bem? Então, mas na fase da investigação criminal, pode ser tanto na investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, que indicava até aqui um pouco, mas tudo bem, e tanto na investigação conduzida pelo Ministério Público. Pessoal, o Ministério Público pode investigar? Pode, já foi referendado pelo Supremo Tribunal Federal e a resolução, inclusive a resolução 181 e 183 do Conselho Nacional do Ministério Público fala do PIC, que é o procedimento investigatório criminal, que é o conduzido pelo Ministério Público. Portanto, é possível de acordo com a lei. Avancemos aqui mais um pouco. Vamos lembrar que o pedido pode ser formulado verbalmente de interceptação telefônica? Pode. E esse pedido formulado verbalmente é uma situação excepcional e deve o quê? Ser reduzida a termo. Ou seja, dependendo da urgência, pede no verbal, reduz a ter excelência. Eu estou aqui, preciso dessa interceptação que agora o juiz já dá essa sentença eventualmente, mas reduz ali a termo este pedido. Mas pode ser verbal? Pode. Qual que é o prazo que o juiz deve decidir sobre o pedido? A lei fala 24 horas. Prazo próprio. Tem consequência jurídica? Não. Mas a lei fala 24 horas. E a decisão da interceptação telefônica, assim como qualquer decisão judicial, deve ser
fundamentada. Fechou? Vamos avançar aqui, gente. Vamos lembrar que o prazo da interceptação, qual que é ele e se ele pode ser prorrogado. Vamos trazer alguns julgados aqui, para vocês também lembrarem desses prazos, mas as interceptações telefônicas podem ser determinadas por prazos contínuos, de 15 em 15 dias, desde que tenha a fundamentação concreta dessa prorrogação, tudo bem? Mas o prazo não pode inicialmente exceder 15 dias, e é possível fazer prorrogações contínuas de 15 em 15 dias. Teve julgado já em nossas cortes superiores trabalhando com a possibilidade, mas foi bem isolado isso aí, de uma interceptação ter durado 30 dias. Isso é contra a lei, tá? Mas teve já julgado específicos sobre esse tema, uma investigação muito complexa, organização criminosa, etc. Mas o certo é 15 dias, prorrogável por mais 15 dias e assim vai. Pode demorar muito tempo? Pode demorar muito tempo, tá? Principalmente em organizações muito complexas. E vai ser, claro, a prorrogação desde que o meio de prova seja indispensável, tá? Quando é que se deve gravar a comunicação interceptada? Gente, a lei fala uma coisa, mas a verdade é a seguinte: toda interceptação telefônica ela vai ser gravada. Eu não desconheço, com um bocado de tempo que eu tenho aí, nunca vi uma interceptação telefônica que não seja gravada. Mas a interceptação telefônica, a lei fala quando for possível ser gravada. Porque quando for possível ser gravada, ela vai ser transcrita. Aí nós vamos entrar transcrição integral, parcial, até que pode, tá? Mas lembre-se disso, a lei vem nos dizer que vai ser gravada sempre que possível, e sempre que possível que for, portanto, a gravação, vai haver a transcrição. Total? Não precisa ser total, tá? Integral? Total quer dizer, tudo que falou tem que falar pelo menos o que disse mesmo? Não. E tem que ser integral de cada detalhe da palavrinha que o cara falou? Não necessariamente, tá? A gente pode falar de uma transcrição chamada de transcrição temática, tá? Vamos falar de algumas características da interceptação? Ela deve ocorrer em autos apartados. Por quê, gente? Porque ela é uma medida que a gente não quer que o advogado fique sabendo, que o sujeito que está sendo interceptado fique sabendo. Você não tem que ligar para o cara e falar assim, olha, você vai começar a ser interceptado a partir de agora. Qual que é o objetivo dessa diligência? Nenhum. Vai ser infrutífera, tá? Autos apartados, e os autos só serão apensados ao inquérito policial ou processo criminal somente imediatamente antes do relatório da autoridade policial ou da conclusão do processo pelo juiz. Pessoal, vamos lá. Inquérito policial é um caderno que conta a história daquele fato, daquele crime, tudo bem? Junto desse caderno poderá ter interceptação telefônica, correndo em autos apartados aqui. E ela vai ser juntada a esse caderno do inquérito policial antes do relatório do inquérito. Beleza? Então, o delegado de polícia, quando ele está investigando, ele coleta as diligências e, ao final, ele faz um relatório daquele inquérito policial. E é exatamente antes da conclusão desse inquérito policial, que ele vai colocar aqueles autos do procedimento da interceptação telefônica. Tudo bem? E também no caso do processo judicial, porque, lembremos, ela pode ser também pedida através de requerimento do Ministério Público, talvez antes da conclusão do processo pelo juiz, porque senão o advogado fica sabendo. Porque senão a parte fica sabendo. Fechou? Deve-se preservar o sigilo das diligências, por óbvio, senão todo mundo fica sabendo, não vai fazer sentido. Também das gravações e transcrições respectivas. Agora vamos para um ponto aqui que é interessante. É lembrar que o STF já falou, são lícitas e as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que verificados os requisitos do artigo 2º da Lei 9296 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação. Então, eu posso prorrogar? Tem o aval do STF? Tem, pode prorrogar, tem aval do STF, e a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas. Inclusive, vamos falar hoje da motivação per relationem, tá? Está se valendo do pedido do Ministério Público, de uma fundamentação do Ministério Público, e o juiz simplesmente fala, pode-se prorrogar as medidas, tendo em vista um ponto específico aqui que justifica essa prorrogação. Então, a interceptação telefônica prorrogada per relacionem também pode, mas desde que esteja justificativa para prorrogar. Tudo bem? Mesmo que essa justificativa pode ser o quê? Sucinta, a embasar a continuidade das investigações. Agora, o que é ilegal? Motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem qualquer relação com o caso concreto. Porque muitas vezes o juiz chegava lá, você pedia prorrogação para ele dava uma linha. Prorroga-se a interceptação, tendo em vista a fundamentação anterior. Peraí. Tem motivo para continuar
essa interceptação, tem que deixar claro que ficaram motivos para se prorrogar essa interceptação. Tudo bem? Vamos avançar? Lembremos que, mais uma vez, de acordo com o pacote anticrime, nós temos a interceptação também ambiental. Só um minuto aqui, pessoal, vou lembrar vocês. A interceptação telefônica. A interceptação telefônica ela tem prazo de até, portanto, 15 dias. Ela vai caber para crimes apenados com reclusão. O interessante é que a norma fala crimes que não sejam apenados com detenção, ou seja, crimes apenados com reclusão. E que essa medida ela seja excepcional, melhor falando, última ratio. Ou seja, somente vai caber quando outras situações realmente e efetivamente não puderem dar conta daquela investigação. Se tem para dar conta, tem que usar essas mesmas medidas, beleza? Então tem que ter fundamentação, a autoridade judicial tem que falar, tem que ser crime punido com reclusão, o prazo máximo vai ser de 15 dias e é uma situação excepcional fazer interceptação no telefone de alguém. Tudo bem? Vejam agora que é um pouquinho diferente aqui. Pode-se fazer a captação ambiental de sinais ópticos acústicos? Pode ser feito. Agora vamos lembrar que quais são os requisitos para a interceptação a captação ambiental? Olha a diferença. Aqui até igual. Quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis, igualmente eficaz. Última ratio. Está igualzinho a interceptação telefônica. Mas lembrem-se que a interceptação telefônica vai caber para crimes punidos com reclusão. Ou seja, aqueles que não sejam punidos com detenção. Beleza? Olha na captação ambiental como é que é diferente. Quando houver elementos probatórios razoáveis de autoria, participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Olha o detalhe. Por que eu estou falando disso, gente? Penas máximas superiores a 4 anos. Ou infrações penais conexas. Beleza. Tem crimes cujas penas sejam abaixo ou igual, ou abaixo de 4 anos, pensa aqui que é máxima acima de 4 anos, mas tem crime com pena de reclusão que seja de até 4 anos para baixo? Tem muitos. Então aí que é a sacada que a gente vai ter. Se for interceptação telefônica, crime punido com reclusão, não importa prazo, nada disso. Quantidade de pena, nada disso. Agora, já na captação ambiental de sinais ópticos, eletromagnéticos ou acústicos, nós vamos falar que a pena máxima tem que ser superior a 4 anos e mais. Tudo bem, que é igual aqui, ó, não pode exceder 15 dias, mas para prorrogação da captação ambiental, que se na interceptação telefônica basta uma fundamentação, vamos prorrogar a cada 15 dias, tudo bem? Na captação ambiental, nós estamos falando que vai ser renovável por iguais períodos, desde que comprovada a indispensabilidade no meio de prova, tudo bem, que é igual a interceptação, mas aqui, ó, esse é importante. Quando presente, a atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Portanto, não é em qualquer caso que se vai fazer a renovação dessa interceptação telefônica. Tem que ser caso expressamente previsto em lei, com todo que seja crime permanente, habitual ou continuado para querer a prorrogação. Fechou bem o ciclo, né? Quando se fala de captação ambiental. Tudo bem, pessoal? Vamos avançar, lembrar que o que é feito com essa gravação que não interessa para a prova. Será inutilizada por decisão judicial. Mas quando é que eu posso fazer essa inutilização? Durante o inquérito, durante o processo, que é a instrução processual, ou até mesmo após a instrução. Aquilo que não interessa, porque, gente, para a prova, porque na interceptação telefônica, muitos por cento delas são coisas particulares, que não tem relação nenhuma com a questão. É o marido conversando com a mulher, etc e tal. Então, nesse caso, não tem sentido, se não tiver caráter criminoso essa conversa, para se manter nos autos. Não pode ter esse incidente de inutilização aqui? Pode, em qualquer fase. Inquérito, processo ou após a instrução. Esse incidente será assistido pelo Ministério Público, sendo facultada a presença do acusado ou do seu representante legal. Agora vamos pensar. Quais são os crimes que estão previstos na Lei de Interceptação Telefônica? Uma sacada muito interessante aqui, que nós tivemos uma modificação do conteúdo dessa lei e foi muito próximo do outro. Essa aqui, a Lei de Abuso de Autoridade, ela trouxe um pedacinho da alteração, colocando nesse crime aqui a questão da comunicação ambiental.
escuta ambiental. Que já tinha esse crime desde antes, tá? Desde 96. Só que esse pedacinho do ambiental aqui veio com a lei de abuso de autoridade de 2019, que é coladinho num pacote anticrime, que é 2019 também, né? Tanto que as leis são a 13.869, que é a lei de abuso de autoridade, e a 13.964, que é o pacote anticrime. E veio do ladinho aqui. Mas qual que é a sacada que foi feita nessa situação? Quando você realiza interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou faz escuta ambiental, ou quebra segredo de justiça sem autorização legal, sem autorização judicial, ou com objetivos não autorizados em lei, porque, por exemplo, às vezes conseguiu autorização judicial, gente, olha que loucura, né? A famosa barriga de aluguel. Consegue autorização judicial, mas colocou número que não tinha nada a ver com aquela investigação. Isso aí está fora dos objetivos previstos em lei, tá certo? Nesse caso, nós temos uma reclusão de 2 a 4 anos e multa. Vai incorrer na mesma pena a autoridade judicial que determinar a execução de conduta prevista no caput com objetivo não autorizado nessa lei. Não pode. Tá bom? Mas vamos lá. O que nos diz o artigo 10A da Lei de Interceptação Telefônica? Realizar captação ambiental. Agora ficou específico. Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial quando esta for exigida. Então, quando a gente for falar de interceptação ambiental, nós estamos falando aqui. De escuta ambiental, captação ambiental, tudo isso está aqui. Só que tem um detalhe, quando a gente está no artigo 10, ele fala, ó, sem autorização judicial, não tem? Mas quando for com objetivos não autorizados em lei, aí nós vamos para o artigo 10A. Sacaram o esquema? Então, pensem bem, quando eu for falar de escuta ambiental, captação ambiental, eu posso eventualmente usar o 10, mas é eventualmente, e eu vou usar como regra o 10A. Fechou? Vai falar que não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. Lembra que a gente falou da gravação ambiental, a gravação clandestina? Uma das pessoas vai lá e grava a outra? Isso não é crime, tá? E a pena vai ser em dobro se for cometida por funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial. Um ponto muito importante. Lembrar da lei de abuso de autoridade. Nós já até tratamos aqui alguns pontos da lei de abuso de autoridade em vídeos passados. Vamos lembrar que o artigo 28 da lei de abuso de autoridade, ele fala que é crime. Lembramos os elementos objetivos especial do tipo, tá? Da lei de abuso de autoridade. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que você pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ferindo a honra ou a imagem de investigado ou acusado. Pena de 1 a 4 anos. Na lei de abuso de autoridade não está falando que você fez a captação ilegal, está falando que você divulgou essa gravação de uma maneira que não era permitida por lei. E mais, sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade dessas pessoas aí, eventualmente envolvidas nessa interceptação, nessa gravação. Fechou? Pessoal, vamos lembrar algumas jurisprudências em teses aqui que são importantes. Já falei com vocês, ó. O estudo é trash. Não adianta só você ficar lendo lei seca, não adianta você ficar só ali no mundinho pequeno, não. O estudo vai envolver leitura de lei seca, doutrina, em alguns aspectos, jurisprudência, julgados. Aqui nós estamos falando de alguns julgados que foram consolidados, chamados de jurisprudência em teses do STJ. Então não se esqueçam que isso é de suma importância para que vocês sejam aprovados em concursos públicos, tudo bem? Então vamos lá. Que jurisprudência em tese nós estamos falando aqui, meu povo? Vamos lá. Essa jurisprudência de número 117, selecionei algumas delas, para a gente lembrar que a de número 1, a tese de número 1 dessa de 117, vai falar que a alteração da competência não torna inválida a decisão acerca da interceptação telefônica determinada por juízo inicialmente competente. Por quê? O juiz está inicialmente competente. Ele determina esta interceptação. Aí depois verifica se o outro juiz foi competente para o caso, é o competente para o caso. Aí passa aquele ali para o caso. Ah, essa interceptação que ele fez está inválida o primeiro? Não, ela é válida sim. Tudo bem? É isso aqui que a jurisprudência veio a falar. A tese número 2. É admissível a utilização da técnica de fundamentação per relationem para a prorrogação de interceptação telefônica quando mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da medida originária. Essa nós já comentamos. É lembrar que, olha, fez a primeira medida,
pediu a prorrogação daquela interceptação telefônica. Dessa segunda vez, o juiz já falou, autorizo, tendo em vista esses pequenos fundamentos que estão aqui. Pronto, ele não precisa discorrer gigantescamente. Vai falar desses fundamentos, inclusive, estou me baseando no relatório de investigação que foi acostado para mim trazido aqui nos autos. Suficiente para se prorrogar sem que incorra em ilegalidade. Vai falar que o artigo 6º da 9296 não restringe a Polícia Civil a atribuição para execução de interceptação telefônica, ou seja, não é só a Polícia Civil que precisa fazer interceptação telefônica ordenada judicialmente. Pode ter outros órgãos que venham a fazê-lo, tá? Polícia Militar pode fazer? Pode fazer. Inclusive nas suas investigações, né? Claro. É possível a determinação... só lembrando, ressalva, as investigações da Polícia Militar estão voltadas ao inquérito policial militar, tá, pessoal? Inquérito policial militar. Polícia Militar é polícia ostensiva. É possível a determinação de interceptação telefônica com base em denúncia anônima? Pode, desde que corroborada por outros elementos e que confirme a necessidade da medida excepcional. Pode ser só com a denúncia anônima? Não, gente, tem que ter outros elementos, investigações mínimas que resultaram na necessidade de se fazer a interceptação telefônica. Tudo bem? Mais algumas teses, lembrando que é legítima a prova obtida por meio de interceptação telefônica para apuração de delito punido com detenção. Professor, mas não é só reclusão? Se conexo com outro crime apenado com reclusão. Estou interceptando um fato punido com reclusão. Tem no meio um punido com detenção. Pode interceptar? Pode. É desnecessária a realização de perícia para identificação de voz. Claro, senão ia ficar inviável. Captada nas interceptações telefônicas, a não ser que tenha uma dúvida plausível que justifique a medida. Tá? Tese de número 9 vai falar que não há necessidade de degravação dos diálogos, objeto da interceptação telefônica, em sua integralidade, porque senão ia ficar inviável qualquer interceptação também. Só vou degravar aquilo que for relevante para a justificativa de eventuais pedidos, justificativa de eventual condenação. Tudo bem? E a tese de número 10 vai nos dizer que, em razão da ausência de previsão da Lei 9296, é desnecessário que as degravações das escutas sejam feitas por peritos oficiais. Gente, entupir a perícia, ninguém ia conseguir investigar. Era sobre isso que a gente gostaria de conversar com vocês hoje. Eu desejo a vocês excelentes, não só apenas bons, mas excelentes estudos. Se você ainda não nos segue, nos siga aqui, fortaleça o nosso canal para que a gente possa estar cada vez entregando conteúdos mais relevantes, mais assertivos, para que você faça uma prova cada vez mais próxima da sua realidade e que você seja efetivamente aprovado e tenha seu nome no diário oficial. Nós aqui do Dedicação Delta desejamos muitos bons estudos para vocês e que vocês rompam a barreira para vocês serem aprovados em concursos desejados, especialmente concursos das carreiras policiais. Grande abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!